Estamos de volta na Assembleia, na TV Debate, diretamente do estúdio da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Estamos conversando com o deputado Maviael Cavalcante, do Democratas. No primeiro bloco, vimos temas ligados à educação, tanto no país quanto em Pernambuco, a opinião do deputado a respeito disso. E vamos prosseguir conversando sobre o tema educação. Aí, deputado, essa questão da educação profissional caberia muito bem aqui em Pernambuco. Já existe hoje um segmento bem forte nisso, a gente sabe, tanto por parte da iniciativa privada como por parte do SESC, SENAC, para capacitar esses jovens num momento de crescimento econômico de Pernambuco e com muitas oportunidades de emprego. Mas isso aí precisaria ser redobrado, ter mais oportunidades para o estudo desses jovens, porque isso às vezes atinge mais o pessoal das grandes cidades, mas no interior há muita dificuldade nessa educação profissional, né? Não, indiscutivelmente. No interior praticamente não existe, principalmente na zona rural. Agora, há pouco tempo foi inaugurada em Goiânia, que eu até quero parabenizar o Senac, uma escola técnica que é uma beleza. E eu tenho certeza que ali, como está sendo implantada aquelas indústrias, vai ser a salvação daquela região ali da Mata Norte, que se aproxima de Goiânia, que é realmente uma escola completa. Tem de tudo que você possa pensar e imaginar. Então, é exatamente essa visão, não era só o Senac que devia ter, não. Os nossos executivos deviam ter também e procurar implantar em todos os municípios. E nós teríamos realmente uma educação com qualificação, onde o jovem saía com a profissão e ia trabalhar. Não falta emprego hoje não, para quem é técnico. Exato. Então, há necessidade realmente de fazer essa implantação, de fazer esse trabalho. Eu acho que os nossos governantes deviam esquecer um pouco mais esse negócio de fazer obras suntuosas e manifestar a sua empolgação, quando na realidade as obras simples, mas que levam ao desenvolvimento do país, nós temos grandes exemplos, como é a Coreia do Sul, a própria China, que o Japão, hoje são os países mais desenvolvidos nesse setor de educação e mais desenvolvido industrialmente sobre todos os aspectos. Saindo um pouco do tema da educação, nessa nova sessão legislativa da Assembleia, aconteceram mudanças nas bancadas. O Partido dos Trabalhadores e o Partido Trabalhista Brasileiro, PT e PTB, se tornaram oposição ao governo Eduardo Campos. O PSDB, que era oposição, se tornou situação. Democratas, o partido que o senhor faz parte, se manteve na oposição. Mas existe dentro do próprio Democratas alguém querendo ser situação, né, deputado? Olha, esse problema político está ficando hoje, que eu tenho assim, uma interrogação. O que será desse país no futuro? Um país onde tem 32 partidos e tem um mais sendo feito, você vai para 33, onde está a ideologia de cada partido desse? Não existe ideologia nenhuma. O que existe é o negócio certo, partido da negociação. Você forma um partido, forma um bloco, vai pela oposição, depois perde a eleição, aí faz uma negociação com o governo e passa para o lado do governo, e esse pula-pula está ficando de uma maneira que o político, de um modo geral, está perdendo a credibilidade total. Quer dizer, hoje nós temos uma parte assim dentro da Assembleia Legislativa muito pequena e insignificante de oposição, mas você já sente esse problema. Por exemplo, o PSDB resolveu aderir ao governador, mas uma parte da bancada não concorda e está fazendo um papel de oposição. É porque o partido, antes de tomar essa decisão, não ouvir os deputados, já todos os deputados, e não procurar pensar. Ora, vocês passaram 7 anos fazendo oposição, agora aderir fica difícil. Então o partido aderiu, mas a bancada não aderiu. A maioria da bancada. Eu acho que mais do que a maioria, foi a maioria mesmo da bancada que ficou. Então é uma época, nós estamos numa expectativa, por exemplo, passei 7 anos fazendo oposição. Lógico que minha oposição é uma oposição de equilíbrio. Se o governo faz a coisa certa, eu não vou criticar, pelo contrário. Agora, se são fatos, por exemplo, a minha região passou 4 anos
com as estradas acabadas. Infelizmente, esses 4 anos de sofrimento para toda a população. Agora está sendo a recuperação da estrada. Mas eu podia ficar silencioso enquanto essas estradas estavam acabadas? Não, tinha que ir para a tribuna, reclamar e solicitar do governador, pedir providência para que fosse tomado. Isso é uma obrigação minha. Então, hoje nós ouvimos há pouco dia no jornal, me desculpa a expressão, de que fazer oposição era a função de babaca. Ora, você faz oposição com seriedade, com honestidade, olhando o benefício do povo, da população, olhando bem para o seu Estado. Aquilo que está certo, você concorda. Aquilo que não está certo, você vai reclamar, vai mostrar a necessidade de corrigir para que haja melhoria. Eu posso, por exemplo, dizer que a educação em Pernambuco, com essas escolas integrais iniciadas no governo Jabas e dado continuado pelo atual governador, não está um pouco melhorando? Está melhorando, está levando chances nessas escolas. Mas existe um percentual muito grande de escolas ainda que vivem em condições difíceis. E principalmente porque o professorado é um salário irrisório, um salário vergonhoso de R$ 1.600. Isso não é salário para uma professora tomar conta de 30, 40 alunos. São fatos que nós assistimos na Assembleia hoje. O PT era realmente ligado, mas o governador desentendeu-se com o PT, então a bancada do PT ficou na oposição. Alguns parlamentares que eram tradicionais do PT foram para o governo porque estavam na secretaria. Aí resolveram mudar de partido, então essa muda, pula de partido, onde nós vamos parar? É onde eu sempre permaneci no meu partido. Se eu tiver de perder a eleição, eu perco e vou para casa, qual é o problema? Agora, está mudando de partido só por interesse de pessoal, eu não faço isso nunca na minha vida. Deputado, por exemplo, pode haver alguma incoerência entre o Partido dos Trabalhadores criticar projetos do governador Eduardo Campos que ajudou a aprovar num tempo em que era a situação? Não, repare bem, a mesma coisa, a situação é do governador com relação ao PT. Ele criticar PT nacional, o presidente Lula, o presidente Dilma, ele criticar. Fica a mesma situação. Então o PT se expõe na mesma situação. O governador pôs o PT numa situação de oposição. Então compete aos dois verificar o que tiver errado e criticar o que tiver certo, procurarem votar de acordo com as necessidades do Estado, né? Uma situação como essa o senhor não tinha visto na sua carreira política? Não, dos meus 36 anos de política, eu nunca tinha visto uma situação como essa. E, na realidade, é uma coisa interessante. Na época do regime militar, que se chamava de ditadura, naquela época do regime militar, você tinha governo e oposição. E era o governo e oposição cerrado e acabou-se. Um era do lado, outro do outro. Não tinha mudança. Até facilitava para a população entender, né? A democracia parece que não soube investir. Quando mudou-se para a democracia, parece que não souberam investir melhor numa conscientização do povo, que a hora da democracia é a hora de você pensar sempre, ter sensibilidade e olhar no desenvolvimento do país, batalhar pelo desenvolvimento do país e ter ideologia. Qual é a sua ideologia? Antigamente, você tinha o Partido Comunista, o PT e o PSD, cada um defendia suas alternativas e benefícios da população, mas você não vê esse pula-pula. Hoje nós estamos partindo da mudança, partido do pula-pula, partido das negociações, já que nós assistimos mais dentro do Brasil. Exato, é uma situação complicada para quem vive dentro da política, no dia a dia da política. Eu falo pela política. sinceridade, eu estou ainda como deputado, estou batalhando, porque a população, na minha região principalmente, exige muito de mim, mas você fica às vezes sem saber, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui num país como esse, numa situação como essa? E eu continuo na minha posição, defendendo os princípios que eu sempre defendi e que o povo julgue. Exato. Vocês ouviram agora esses comentários do deputado Maviel Cavalcante, que esteve aqui conosco, conversando sobre educação e também sobre política, as mudanças nas bancadas da situação e da oposição aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Eu queria dizer uma coisa antes de encerrar. Pois não. É a necessidade da reforma política. O povo mobilizou-se em julho, foi para a rua, o Congresso começou a tomar iniciativa e parou. Eu acho que era importante a mobilização do povo para formar uma reforma política, acabar com esse mundo de partido que existe e formar o partido de acordo com a consciência realmente do povo e mostrar ao povo que exija do Congresso uma reforma grande que precisa ser feita no Congresso Nacional. Sem dúvida. Muito obrigado. Até o próximo programa.
Pernambuco.